Fala, gente, tudo bem? Bora lá para mais um conteúdo totalmente sem. Desta vez algo que vocês não sabiam que precisavam, mas com certeza poderá ser muito útil no futuro. Isso porque nós vamos discutir de maneira filosófica e muito crítica o problema do desenvolvimento econômico e eu acho que vai ser muito interessante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo, comentar, praguejar, espalhar a palavra por aí, dar uma olhadinha na descrição do vídeo porque lá tem a chave do Pix, uma maneira de você apoiar o meu trabalho. Não esqueça também de considerar ser membra, membresia aqui do nosso canalzinho porque temos conteúdos exclusivos para você toda semana, além da possibilidade de você acompanhar os cursos que eu tenho ofertado e colocado aqui na nossa comunidade do YouTube. Beleza? Mas vamos lá, minha gente. Isso aqui é um trecho da minha tese de doutorado, em que eu apresento e trabalho uma corrente do pensamento latino-americano que articula o problema da teoria da dependência com a teologia da libertação nos anos 60 e 70 e que depois desenvolve uma série de reflexões fundamentais a respeito da economia, mas no âmbito da filosofia da economia, e que eu acho que pode ser muito interessante para quem gosta desse tipo de debate de tema, ainda mais no momento que estamos vivenciando de crise do imperialismo, novas janelas para projetos nacionais de desenvolvimento, fica a dica. Então, bora lá ler um pouquinho sobre um tema que a gente pode chamar de dialética do desenvolvimento desigual. Esse é o título de um livro de um autor que me influencia muito, que é o Franz Rinkelambert, principal autor destacado no meu trabalho do doutorado, porque ele é o cara que faz propriamente essa conexão. Ele é participante das discussões sobre a teoria da dependência no Chile, nos anos 60 e 70, porque ele é economista, e também participa de uma linha e de uma corrente da teologia da libertação, que é a linha mais radicalizada, que depois vai se expressar de algumas maneiras, mas especialmente no Departamento Ecumênico de Investigações, que fica na Costa Rica, e que passa a apoiar uma série de movimentos revolucionários em nosso territóriozinho. Beleza? Bom, bora lá, minha gente. Leiamos algo muito, muito, muito interessante. Sério mesmo, vocês vão curtir. Papo aqui filosófico, discutindo economia. Em Dialéctica del Subdesarrollo Desigual, a dialética do desenvolvimento, subdesenvolvimento desigual, então subdesenvolvimento desigual, Rinkelambert inicia sua discussão com uma reflexão sobre a conceitualização de desenvolvimento e de subdesenvolvimento. Pode parecer algo óbvio, mas não é. Tá? E ele discute em duas linhas. Primeiro, uma questão filosófica a respeito do conceito de desenvolvimento. Recupera uma tradição de discussões sobre desenvolvimento econômico, especialmente o que surge ali na União Soviética, a partir das contradições entre um projeto revolucionário que precisa se desenvolver, que precisa modernizar sua economia, acelerar o processo de industrialização, mas que não pode cair nas garras de um sistema capitalista. Então, como superar o problema do subdesenvolvimento? E disso, ele vai para uma outra frente de discussões, que é a que a gente vai destacar aqui nesse momento. Em outro momento a gente destaca a outra linha na tese, mas aqui que é a questão da própria questão do conceito de desenvolvimento e subdesenvolvimento percebido a partir de uma análise filosófica e talvez até epistemológica. Tá? Então vai ser uma coisa interessante de ver. E então, apesar de ouvir a palavra desenvolvimento, a gente... mas eu sei o que é isso. Vale a pena dar uma refletida e uma discutida se a gente realmente entende esse termo. E aí o Rinkelambert põe na mesa como ele trabalha a questão do subdesenvolvimento e do desenvolvimento, que é um binômio para ele, que um contém o outro e que tem que ser, portanto, trabalhado dialeticamente. Eu não tenho como separar e tratar como essências. Isso é o desenvolvimento e isso é o subdesenvolvimento e depois tentar combinar elas. Ele vai entender que nesse binômio, nessa articulação entre desenvolver e estar subdesenvolvido, você consegue fazer um processo dialético e crítico para alçar a projetos de desenvolvimento do ponto de vista de quem está subdesenvolvido. Mas, pouco a pouco. Analisando o conteúdo dos termos, comenta Franz Rinkelambert, que o subdesenvolvimento expressa uma ausência presente do desenvolvimento. Se não se alude à falta de desenvolvimento, não se pode dizer que é subdesenvolvido. Mas essa ausência é algo notório, presente e configura um problema que pode ou não ser solucionado. Ou seja, só vai se compreender como subdesenvolvido quem considerar a ausência do desenvolvimento.
e mesmo a ausência de um projeto de desenvolvimento. Quem não considerar necessário um projeto de desenvolvimento e seguir esta linha, digamos assim, não vai considerar ser um problema o próprio subdesenvolvimento. A ideia de estar subdesenvolvido, de não estar em desenvolvimento, de estar abaixo desse desenvolvimento, é exatamente pelo fato da existência de um projeto de desenvolvimento que não está sendo realizado. Por isso que ele trata como ausência presente. É ter presente um desenvolvimento que não está sendo realizado. Então, só vai compreender o problema do subdesenvolvimento quem se lançar a um projeto de desenvolvimento. Quem não se lançar a esse projeto não vai ter isso como problema. E não vai perceber a questão do subdesenvolvimento. Entende? Pô, isso altera muita coisa. Porque agora a gente já vai considerar que será problema subdesenvolvimento de um ponto de vista de um projeto de desenvolvimento. Eu quero realizar um desenvolvimento e tenho um projeto. E esse projeto daí percebe quais são as falhas ou as ausências que estão presentes aqui na nossa realidade. E aí vai tentar corrigi-las. Quem não alçar um projeto de desenvolvimento não vai considerar essas falhas, não vai achar que está faltando algo. Não considerará a questão do subdesenvolvimento. E isso é muito importante da gente perceber. Mas vamos lá. Nesse sentido, Hinkelambert indica que na conceitualização, abre aspas para Hinkelambert, o subdesenvolvimento não é uma categoria independente, mas uma contradição intrínseca ao desenvolvimento. De modo que, e aí leiamos então o que o Hinkelambert propõe, a teoria do subdesenvolvimento é, portanto, uma teoria do desenvolvimento que tenta explicar as possíveis contradições internas da sociedade desenvolvida, cuja ação produz subdesenvolvimento em outras partes. A teoria do subdesenvolvimento deveria explicar por que existem e surgem zonas subdesenvolvidas em um mundo impregnado pela dinâmica de seus centros. E aí vamos dar alguns esclarecimentos. Desenvolvido, aqui, tem como sinônimo industrializado, que concentra, portanto, um centro dinâmico, tem ali um centro dinâmico da economia. Decide com relativa autonomia os rumos da produção. O subdesenvolvido não tem esse centro dinâmico. Não consegue constituir um centro que decida com relativa autonomia os rumos da produção. Contudo, alça a um projeto de desenvolvimento. Só que ao alçar a um projeto de desenvolvimento, percebe contradições no desenvolvimento de quem já é desenvolvido. Porque é exatamente o fato de serem desenvolvidos, terem os centros industriais de dinâmica da economia, que decidem sobre os rumos dos, então, subdesenvolvidos. Porque o centro da economia decide os rumos da produção e exige das periferias da economia que produzam os insumos necessários para esta produção. Então, o centro e a periferia têm uma dinâmica em que há um espaço decisório sobre a economia, o espaço que apenas atende essa demanda, ou seja, não tem autonomia relativa para decidir o que vai produzir, e se pretende se desenvolver, encontra um limite, porque o desenvolvimento dos centros impede o desenvolvimento das periferias nessa dinâmica. Centro, periferia, como centro dinâmico de mercado mundial e decisor sobre a produção, e periferia como quem oferece os recursos e os insumos necessários para a produção decidida no centro. Se na periferia pretende-se um projeto de industrialização, descobre-se que a industrialização do centro impede a industrialização da periferia. O desenvolvimento econômico dos centros impede o desenvolvimento da economia das periferias e por isso as economias periféricas se convertem em subdesenvolvidas. Percebem uma ausência que é presente, e ela é presente à medida que você olha o centro e vê ele se desenvolvendo, olha as periferias, não encontra possibilidades de desenvolvimento aqui, encontra as causas no centro, e nessa dinâmica você vai e volta buscando as contradições que impedem projetos de desenvolvimento. E aí você, ao ver a impossibilidade ou as contradições que estão emperrando o processo de desenvolvimento, você fala, aqui há subdesenvolvimento, que é um desenvolvimento impossibilitado. Há um projeto que tentaria em curso, mas encontra falhas, contradições, problemas para a sua realização. É muito massa a gente pensar nesses termos, tá? Eu acho muito legal de perceber isso. Inclusive, se você se deu conta,
nós acabamos de diferenciar centro e periferia, desenvolvido e subdesenvolvido. Beleza? Não estamos aqui tratando como equivalentes. Percebemos o problema do subdesenvolvimento nas periferias, exatamente quando alçam ao projeto de desenvolvimento e encontram que nos centros há um desenvolvimento que impede seu subdesenvolvimento. Mas não é a mesma coisa dizer que é um centro e uma periferia é desenvolvido e subdesenvolvido. São dinâmicas que compõem essas relações econômicas, mas que têm suas especificidades. Estão falando que é legal esse papo? Bora lá. A exposição dessa abordagem conceitual já indica que o quadro inicial a partir do qual Rinck-Lambert pretende desenvolver sua discussão dialética. A tensão entre projeção ao desenvolvimento, um projeto, tendo como referência os países desenvolvidos e o modelo capitalista de desenvolvimento, e a condição de subdesenvolvimento, a realidade contraditória vigente de quem integra o mercado mundial se projeta para o desenvolvimento. Então perceba, há uma distinção, mas uma tensão entre a projeção ao desenvolvimento e a condição de subdesenvolvimento. Nesta tensão se trabalham os projetos. Há uma projeção de desenvolvimento e o modelo estipulado, a estratégia estipulada é do mercado capitalista e do centro do mercado capitalista. E há, portanto, uma realidade contraditória vigente na periferia que impede esse desenvolvimento, portanto, é uma subdesenvolvida. Desenvolvimento e subdesenvolvimento nesta tensão entre projeção e condição histórica, a gente tem que tomar decisões. Veja como é sofisticado esse debate. Por isso que, ao perceber a tensão e a contradição da realidade em relação à projeção visualizada para o projeto de desenvolvimento, tendo os marcos do mercado capitalista, que você terá que trabalhar uma dialética para realizar e superar essas contradições, porque não é simplesmente negando um dos polos. Vou dizer, não, vou negar a realidade aqui das condições de subdesenvolvimento, ou vou negar que eu preciso de um projeto de desenvolvimento. Nenhuma das negações dos polos resolve o seu problema. Negar a projeção ou negar a condição não resolve o seu problema. Você precisa tomar uma decisão, essa é uma questão existente, vigente ao observar a realidade social. Eu posso, logicamente, eliminar um dos polos. Eu vou trabalhar só com esse polo no meu ambiente lógico, puramente especulativo. Isso não resolve o problema real de que há uma tensão entre a projeção ao desenvolvimento e a condição de subdesenvolvimento, e que se você pretende desenvolver, você vai ter que lidar com essa realidade, e mesmo que você não pretenda se desenvolver, você vai sofrer com as condições de subdesenvolvimento. Então, aí está, você está posto nesta armadilha, sob esse quadro. Não há o que fazer, está preso nesse quadro. Lidando com essa tensão, precisamos desenvolver um tipo de metodologia dialética que busque superar essas contradições, ou seja, realizar um projeto que dê conta da gente trabalhar com a realidade. Tudo bem? Gente, isso é muito importante, porque no plano da negação das duas coisas, de um dos polos, você pode brincar de várias paradas, ou de um pessimismo absurdo que não tem o que fazer, então vamos aproveitar o melhor possível do mundo subdesenvolvido, e a gente se adequa e tal, não sei o que lá, sem nenhum projeto de desenvolvimento, e vai gerindo aí, acabou. E do outro lado, e aí não resolve nenhum dos seus problemas, as contradições permanecem, a galera continua lascada. Não há nada que se fazer, aceite. E do outro lado pode ser uma projeção que não considera essas condições próprias e factíveis da realidade e que, portanto, no jogo lógico, no jogo imaginativo, pode ir para qualquer lugar. Aí pronto. Aí não dá para negar a projeção, não dá para negar a realidade. Tem que saber lidar. Então bora lá. Isso indica que o desenvolvimento constitui a realidade do subdesenvolvido, à medida que a falta de desenvolvimento requer uma projeção ao desenvolvimento, enquanto o subdesenvolvimento é efeito e fenômeno constitutivo do processo de realização do próprio desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento do centro decide sobre a realidade do subdesenvolvido, mesmo que ele não queira. Perdão, mas é assim que acontece. E na medida que você não tem um projeto de desenvolvimento, o subdesenvolvimento permanece e você não consegue então superar os efeitos daquilo que não é sua ação, mas com a qual você está sofrendo. Então tem que fazer algo, você tem que projetar.
Mas não é uma projeção descolada da realidade replicando o modelo do centro, por exemplo. Porque a replicação do modelo do centro não te tira a realidade de subdesenvolvido. É um projeto. Vou repetir o receituário estadunidense. Seja ele liberal, neoliberal, de acho que você quiser. Vou repetir esse receituário. Repetir esse modelo que já te colocou numa condição de subdesenvolvido não tira a condição de subdesenvolvido na qual você está. Ela tem contradições próprias, que são efeitos desse modelo. Então você tem que olhar para a sua realidade, não reproduzir um modelo. Vamos repetir o modelo chinês. Não existe isso, gente. Olha a tua realidade. Beleza? Então olha para a realidade. Ela não apaga. Fazer um projeto não elimina a realidade. Olha para a realidade, beleza. Mas ao mesmo tempo que olhar para a realidade, você só vai superar ela se você tiver um projeto de desenvolvimento. Então há que criar esse projeto. É isso que a gente está tentando trabalhar aqui. Estou explicando de muitas maneiras o mesmo movimento. Deixa eu ler essa nota de rodapé aqui. Tem uma nota então, né, que eu coloquei, porque para piorar, eu gosto de notas de rodapé, porque elas ajudam a gente a pensar coisas, às vezes. Porque no texto, se eu fico colocando todas essas informações aqui, fica insuportável de ler. Já é chato. Fica mais chato ainda. Então eu vou ler a nota, boto na nota de rodapé para quem gosta de se especializar em temas. Então vamos nos especializar em temas. No mesmo ano de publicação de Dialética del Desarrollo Desigual, ou do Subdesarrollo Desigual, Hinkelhammer publica uma obra de discussão metodológica epistemológica que reflete sobre o desenvolvimento da ciência dialética e da ciência positiva, de modo a discutir teoricamente o procedimento teórico das ciências sociais. Tá, vamos lá. Ele vai distinguir o que é uma ciência dialética de uma ciência positiva. Novamente, não nega nenhuma nem outra. São modos distintos de operar para resolver diferentes problemas e obter um resultado ótimo ou mais adequado. Tudo bem? Nas ciências sociais, Hinkelhammer vai alegar que é propriamente um tipo de trabalho que requer uma ciência dialética, distinta de outros âmbitos da ciência em que você requer, portanto, uma ciência positiva. Beleza? Beleza. O que também não significa que você vai abrir um abismo entre as duas coisas. É entender o que é dominante como metodologia para resolver problemas. Nesse texto, como comenta Juan José Bautista Segales, Hinkelhammer explicita as bases de como operacionaliza a dialética em seu próprio trabalho, propondo, a partir da leitura de Hegel e de Marx, uma dialética transcendental. Esse livro do Hinkelhammer, inclusive, se chama... Meu Deus, qual que é? É a Dialética del Desarrollo Desigual... Ideologias del Desarrollo e Dialéctica de la História. É um livro muito bom, que é esse da metodologia que eu estou colocando aqui. Ideologias do Desenvolvimento e Dialética da História. Não tem tradução para o português, infelizmente, mas é um livraço. Ele publicou em 70 e isso influencia muitos teóricos, tanto da teoria da dependência quanto da teologia da libertação. E é muito massa esse livro, é um livrão assim, muito interessante, difícil de ler pra cacete, porque o espanhol do Hinkelhammer à época ainda era mais precário do que o que ele desenvolveu depois, e porque ele realmente pensa como um alemão, e não é fácil, porque é muito diferente da maneira como nós pensamos, porque a estrutura da linguagem realmente muda a maneira de operar umas paradas, mas depois que você vai entendendo a dinâmica e o ritmo, é da hora. Na discussão sobre a dialética do desenvolvimento desigual ou dialética do subdesenvolvimento, a aplicação desse método se evidencia na medida em que articula a análise funcional da sociedade, no caso da condição de subdesenvolvimento, e o corpo de valores que constituem o critério para a tomada de decisão, o projeto de desenvolvimento. Então, novamente, apresentando mais uma vez o movimento de olhar para a realidade e de projetar, mas aqui fica mais preciso. É uma análise funcional, ou seja, de como funciona, como está organizada a sociedade vigente, analise sua funcionalidade, sua estrutura funcional. E no caso, ele está preocupado com a condição de subdesenvolvimento. E o corpo de valores que constituem o critério para a tomada de decisão, o projeto de desenvolvimento. Porque o projeto de desenvolvimento ele te orienta, ele não te dá receita. E aí você vai elencando critérios para a tomada de decisão para a realização das bases desse projeto. Porque você não tem como antecipá-lo. Ele é uma projeção. Você antecipa na sua cabeça, mas não na realidade. Então ele vai te dar orientações para tomadas de decisão. A escolha de um projeto e a eliminação de outros. Então você tem que constantemente ir revisando quais são os elementos fundamentais para que esse projeto não se perca. E para que ele não se confunda também. Então, como que a gente vai realizando o nosso objetivo? Beleza, a partir da realidade.
Aí você precisa estabelecer critérios. E aí o Hincklemmert vai trabalhar nesses dois âmbitos, nessa tensão. Esse segundo âmbito dos critérios e do projeto, né, por sua vez, não está além da história, como um ideal descolado da realidade. Ele constitui a realidade. O projeto constitui a realidade porque ele orienta a sua tomada de decisão. Ele não está lá. O projeto está aqui. Na sua cabeça. Vamos lá. Pois é fruto histórico dela e da atuação humana em projetos históricos orientadores não realizados. E funciona como ponto de partida para a análise das contradições que precisam ser superadas ou problemas que precisam ser solucionados de algum modo. Você tem um projeto e ele surge exatamente daquilo que foi comentado no comecinho desse vídeo aqui. A ausência presente. Você percebe falhas, percebe ausências e você quer resolver essas ausências. Você então antecipa na sua cabeça caminhos para solucionar estas ausências e realizar um desenvolvimento adequado. Você então projeta e traz algo próprio da história para realizar na história. Então, alguém que estabelece um projeto não está no além, está na história, está aqui, está aí na sua cabecita, está aí como cientista social, analisando a realidade e buscando soluções. Isso é tão importante porque a própria análise da realidade ela é permeada por esse projeto em curso ou em vista de quem analisa, porque ele está ali olhando quais são as faltas, os problemas e quer resolver. Pelo menos eu imagino que um cientista pretenda resolver a realidade, pretenda resolver problemas. Ele vai tentar solucionar situações indeterminadas para que nós possamos avançar, permanecer, melhorar as condições de vida, evoluir enquanto sociedade, enquanto espécie, né? Então, esses projetos fazem parte das tomadas de decisão. Eles são historicamente determinados. São frutos da história, de condições históricas e pretendem orientar a história hoje, não lá no futuro. Eles orientam hoje. Então eu tenho que ter consciência disso. Faz parte da ciência social essa dinâmica. Por isso que ela é uma ciência, inclusive, dialética. Ela analisa nesses âmbitos da projeção e da análise funcional da realidade. Essa temática aprofundada durante os anos 80, como veremos, é tratada nesse período da produção teórica de Hincklemmert como conceito limite transcendental, cujo conteúdo é funcionar como referência para a pressuposição de uma totalidade que não é plenamente conhecida, não é coincidência entre conhecido e realidade, aos moldes da discussão hegeliana, mas que garante o conjunto de valores vinculados a um projeto de sociedade que orientam as ações humanas, históricas. Nesse sentido, a lógica dialética enfrenta as contradições por serem propriamente crítica das realizações atuais e das conceitualizações do futuro. Você vai lidar as duas coisas. Criticar a realidade e fazer uma avaliação das projeções, das conceitualizações sobre o futuro. E nisso você vai encontrar critérios para a tomada de decisão e para filtrar o que é possível, o que é concebível e o que é factível. A melhor sociedade concebível é aquela que você imagina sem fricções, sem problemas, ao infinito. Cara, qual seria a melhor sociedade concebível? Ela orienta minhas ações. Contudo, eu tenho uma sociedade possível, que é tipo, beleza, eu sonhei com isso, mas nem dá pra fazer, né? Porque existe uma coisa chamada realidade, que ela me impede de fazer essa melhor sociedade concebível. Eu não tenho controle sobre todos os fatores, sobre todos os fenômenos. Cada ação que eu realizar vai ter efeitos intencionais e não intencionais. Os não intencionais nem estão calculados na minha avaliação, portanto eu vou ter que lidar com eles mais pra frente. A soma de efeitos não intencionais produz uma série de cadeia de efeitos e fenômenos que eu não tenho controle também e que vão surgir como novos problemas que precisam ser realizados. Portanto, eu não tenho controle sobre todos os fenômenos em todo momento. Tem cérebro infinito, velocidade infinita, eu sou limitado, ok, beleza. Mas isso não significa que eu não possa projetar uma melhor sociedade concebível, entender qual é a melhor sociedade possível e, dentro do que é o melhor possível, ter um critério de factibilidade, ou seja, de uma ação e de um projeto que, ao ser realizado, não destrua as condições da próxima ação.
Porque eu posso ter uma ação possível que destrói qualquer outro projeto futuro. Esta ação possível, portanto, ela é irracional e imbecil por destruir as condições de permanência de uma próxima ação de um sujeito. Então o sujeito tem que considerar o melhor concebível, distinguir do que é o melhor possível e, dentro do possível, saber o que é factível. Porque tem coisa que você vai fazer que é burrice, porque destrói as condições da próxima ação econômica ou qualquer outro projeto que você for desenvolver. E aí o Hinkelambert vai procurar critérios, que aqui a gente chamou de conceito limite transcendental, mas que depois vai ter outros nomes, que é para botar a linha. Falou, daqui não dá para passar. A gente tem a melhor sociedade concebível, ela toma decisões hoje ela orienta ações dos seres humanos, a melhor possível, que segue sendo o limite de possibilidades daquilo que dá para fazer e que não dá para fazer, e que então critica o concebível, mas ainda tem essa factível. E aí a gente então vai orientando as ações para aquilo que é o melhor dentro da viabilidade, dentro da realidade humana e social. Na tensão entre projeção e condição existente, daquilo que nós estamos vivenciando. E aí, para a gente terminar, vamos mais um pouquinho. Essa imputação de uma relação dialética entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, típica da teoria da dependência, evidentemente deixava de fora aspectos weberianos que explicam também o desenvolvimento e que não poderiam ser diretamente atribuídos à exploração colonial, como o surgimento do protestantismo, seus efeitos sobre a disciplina do trabalho, a proposta de reinvestimento, não sei o que lá, que coisas que vão ser assumidas, inclusive para fazer as críticas ao pensamento marxista e certas limitações de uma desse tipo de análise que é feita só sobre o âmbito macroeconômico, global, das dinâmicas de dependência do centro-periferia e tal, não sei o que lá. Beleza. E é bom a gente indicar que aí não assume esses outros aspectos, portanto. Contudo, que também podem ser assimilados e trabalhados como outros autores farão, e a gente discute isso mais pra frente na tese, e como também é possível a gente fazer hoje. Então, sempre é importante destacar os limites do próprio pensamento que você está trabalhando. Sigamos. A partir desse quadro, Hinkelambert pode diferenciar uma sociedade tradicional ou pré-capitalista de uma sociedade em desenvolvimento, que é algo importante também. Eu não vou chamar de subdesenvolvido quem não está alçando um projeto de desenvolvimento, porque isso era algo muito comum nos anos 70, e até hoje tem gente que fala isso, confunde com uma sociedade tradicional ou uma sociedade pré-capitalista com uma sociedade subdesenvolvida. Só é subdesenvolvido quem quer entrar no jogo. Dentro dessa civilização específica, entendeu? Importante destacar isso aí. O critério central é a deflagração do processo de industrialização, que possibilita um desenvolvimento acelerado e dinâmico das forças produtivas, assim como resultado de potencialização da produtividade do trabalho e, consequentemente, o produto total de uma sociedade. Tema que a gente está discutindo na nossa leitura da linha a linha e comentada do Manifesto Comunista. Se você não acompanhou e não tem visto essa leitura, eu vou deixar a playlist aqui embaixo. Acompanhe, a gente está lendo linha a linha o Manifesto Comunista e a gente passou por esse tipo de temática. O que é que Marx está falando quando está falando sobre o capitalismo moderno, industrial e tal, não sei o que lá. O que a gente está criticando, o que está acontecendo. Importante, tá? Então vou deixar aqui, se eu não esquecer, e se eu esquecer vocês me lembrem que eu coloco na descrição do vídeo. Contudo, ao explicitar os marcos conceituais da dialética entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, Hinkelambert indica que uma sociedade tradicional não pode ser enquadrada como desenvolvida. Não é por ser subdesenvolvida, mas por não ter como projeto e como critério organizador de sua funcionalização social o desenvolvimento dinâmico e planejado das forças produtivas. Isso não faz parte do planejamento de uma sociedade tradicional. Ela não quer fazer isso. Então eu não vou chamar ela subdesenvolvida e nem dizer que ela não está desenvolvida ou que ela quer desenvolvimento ou que ela seja desenvolvida. Ela não é desenvolvida porque não tem industrialização. Ela não é subdesenvolvida porque não quer se lançar num projeto de desenvolvimento. Logo, portanto, eu não vou confundir esses dois âmbitos. Mas qual o problema do Hinkelambert fazer isso? Se ele, por um lado, ganhou esta vantagem de distinguir uma sociedade tradicional ou pré-capitalista de uma desenvolvida, por outro, ele perde ao criar uma definição de desenvolvimento que ela é relativamente tautológica. Funcional, mas tautológica. Que é, essa afirmação não deixa de conter certa tautologia. Implica dizer que uma sociedade é subdesenvolvida porque não tem um projeto de desenvolvimento. Que tá certo, só que é tautológico. Ficou meio claro. A única questão é que ele tenta distinguir isso, portanto, uma sociedade tradicional pré-capitalista de uma sociedade desenvolvida. Só que aí ele incorre nesse problema de criar uma tautologia em sua própria definição da relação desenvolvimento e subdesenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, para quem conhece a obra e entende o que ele está falando quando fala sobre a ausência presente,
a contradição entre um projeto e as condições reais da sua sociedade funcional, tal, não sei o que lá, de que você só percebe a necessidade de um projeto ao reconhecer as ausências, e essas ausências só são percebidas porque você percebe ela presente em algum outro território, então você cria essa dinâmica. Ela faz um ciclo fechado, portanto tautológico, mas funcional. E aí faz sentido e tem propriedade dentro desse campo, mas você não pode deixar de esquecer que esse é um ponto, é um argumento que, ao definir desenvolvimento e subdesenvolvimento, cria um sistema praticamente fechado, em que ele se resolve. Tudo bem? Ler criticamente os autores que a gente trabalha, importante. Nesse sentido, a própria definição de forças produtivas adotada por Henk Lammert traz uma particularidade da dialética ausência-presente. Ou seja, para nós, as forças produtivas têm um aspecto duplo. Tem tanto o aspecto de algo presente já feito como de um projeto, de uma possibilidade. Na estrutura econômica, elas estão presentes como algo realizado, como demonstração da disposição entre organização do trabalho e interesses materiais, que pode ser imposta no jogo da estrutura de classes. Preste atenção. O desenvolvimento das forças produtivas, os meios de produção cada vez mais tecnologicamente trabalhados, utilizando trabalho social qualificado, aumentando a produtividade, essa coisa toda, eles são algo realizado, mas realizado dentro de uma determinada forma social sob um determinado projeto de sociedade e de desenvolvimento. Então eles não são só esse realizado, eles também marcam as possibilidades e limites das próximas realizações e contém neles, em sua utilização dentro dessa dinâmica da sociedade capitalista, uma função específica, mas que, alterado o projeto global que os utiliza, altera a função que desempenham. Portanto, essas forças produtivas não são só o realizado, contém nelas o uso dado que é orientado pelo projeto de sociedade para o qual elas são feitas. E agora os próximos projetos de desenvolvimento das forças produtivas serão realizados a partir desse existente, mas visando a manutenção desta sociedade. Portanto, a manutenção da sociedade capitalista é um projeto que orienta o desenvolvimento das forças produtivas. Gente, isso é muito sério e isso é muito legal, porque preste atenção. O que é mais eficiente economicamente? Eu produzir carros individuais para que as pessoas, ao usarem o transporte, gastem mais insumos, mais petróleo, mais... Não, nem vou usar o petróleo. Vou usar carros individuais elétricos. É mais funcional eu produzir carros individuais elétricos para que as pessoas comprem. Eu uso mais bateria, mais componentes, mais material, gasto mais insumos, perco um monte de lixo no processo. E aí eu crio trânsito nas cidades, problema nas vias, sabugaiada de coisa. Ou eu investi em trem elétrico, trem bala, metrozão, ônibus, transporte coletivo elétrico, menos poluente, diminuindo o trânsito, aumentando a circulação da população, aumentando mais empregos, inclusive das pessoas que vão operar sobre essas máquinas. Eu pensar uma funcionalização da sociedade. O que é mais eficiente? Do ponto de vista econômico, não do ponto de vista financeiro, de acumulação de capital. Vocês percebem? Da organização da casa, da economia, do uso eficiente dos recursos, de bons investimentos, de não precisar ficar produzindo lixos e lixos e lixos de carros e carros e carros e carros e carros e carros, que serão descartados dali a pouco. De cidades malucas como a gente vive, poluídas, toda arregaçada, piorando as condições climáticas. O que é mais funcional? Pois é, os meios de produção para produzirem cada um desses produtos que a gente está falando e a diferença entre eles. Assim como a tecnologia desenvolvida, ela está orientada por um projeto de sociedade. Se eu mudo esse projeto de sociedade, eu mudo a orientação do uso dos meios de produção e do que será produzido. Importante. E por que isso é tão importante, Bruno? Porque o uso dos meios de produção não estão sendo feitos para melhorar a vida dos trabalhadores e muito menos para ganhar condições de equilíbrio econômico. Ao contrário, é só para acumulação de capital, que aumenta os desequilíbrios, que aumenta a destruição, que aumenta a exploração, que aumenta
Como diz Marx no livro Mundo Capital, o desenvolvimento da técnica no capitalismo só é possível destruindo as duas fontes de riqueza, a terra e o trabalhador. E é assim que a gente está fazendo. Só desenvolve técnica destruindo a terra e o trabalhador, ao invés de melhorar as condições para a gente manter ciclos equilibrados de condições de vida, de produção e de reprodução. E isso entra na relação de classes, na relação dessa manutenção dessa sociedade. Mas veja, seguindo Rinkelhammer, mas as forças produtivas têm também o caráter de projeto. Nesse sentido, são forças produtivas não aproveitadas e, portanto, constituem uma potencialidade de ausência presente. Se as classes sociais tomam consciência agora dessa ausência presente de novas forças produtivas, essas mesmas forças podem levar à destruição de determinada estrutura econômica e, por conseguinte, ao desaparecimento de determinada estrutura de classes. Proletários do mundo, univos! Univos! E depois do desenvolvimento das forças produtivas, transformemos as relações de produção, como diria Marx, inclusive, e Engels no Manifesto Comunista. Quais são os dois elementos fundamentais? Desenvolvimento de força produtiva e relações de produção. Há um aumento do desenvolvimento das forças produtivas na sociedade burguesa, mas as relações de produção não acompanham, e a contradição entre esses dois elementos transformam ou deveriam transformar esta sociedade. Ela atinge seus limites. E o Franz está trazendo isso daqui de outra maneira, pensando no problema do subdesenvolvimento. É muito massa! Eu falei que vocês iam curtir. Eu falei que vocês iam gostar. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo aqui e comentar, porque eu vou seguir esse papo. Se render legal aqui, a gente vai seguir essa conversa, eu acho que ela vale muito a pena. E aí eu vou seguir desta nota aqui, ó, em que a gente vai discutir ainda mais sobre essa dialética transcendental e sobre o problema da dialética do subdesenvolvimento, olhando como Hegel trabalha o tema, como Rinkelhammer assume de Hegel, e como a gente pode, então, avançar ainda mais nesse uso do cérebrozinho para compreender como a gente está enfiado num buraco desnecessário de reflexão das ciências sociais e da economia, que tem que fazer esse puta desse esforço para explicar o óbvio. Óbvio. Se nós não alteramos o projeto de sociedade, nós vamos destruir as condições de produção e reprodução da nossa vida. Mas para chegar aí, olha a volta que tive que dar. Por quê? Porque enfiaram um monte de lixo na nossa cabeça. Aí tem que trabalhar com dialética, muita dialética, limpando a sujeira que tá aqui enfiada no nosso cérebrozinho, na nossa história. Beleza? E é isso, minha gente. Seguimos trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!